As rotas metabólicas, tudo aquilo que nós vimos anteriormente dos sistemas energéticos aeróbio e anaeróbio, elas então acabam sendo interligadas para melhor resposta dos exercícios físicos. Então, não é apenas, a gente tem que pensar o exercício físico não apenas na execução dele, mas sim no processo antes do exercício, o exercício propriamente dito e pós-exercício. Por exemplo, a via de recuperação glicolítica, ela é aeróbia. Então, eu dependo do sistema aeróbio para fazer a recuperação do sistema glicolítico. A via de recuperação, por exemplo, ATP-CP, ela também é aeróbia. A via do ciclo Cori, ela é uma recuperação também aeróbia. Então, por mais que eu esteja fazendo tiros de 30 metros, 40 metros, por exemplo, 10 tiros de 30, 40 metros, o processo de recuperação ele vai se dar por características aeróbias. Então, por isso que é falado que todo exercício ele acaba sendo também um exercício aeróbio, tá? Porque existe hoje em dia um preconceito muito grande em cima dessa questão aeróbia. Então, assim, a gente não pode pensar o exercício apenas na execução do exercício, mas a gente tem que pensar o antes, o exercício e o depois do exercício. Para termos uma ideia, uma pessoa aproximadamente com 65 quilos e 12% de gordura corporal vai ter um total de estoque de combustíveis de energia no corpo de aproximadamente, no fígado, tá? O glicogênio hepático na ordem de 451 quilocalorias, o glicogênio muscular, então junto todos os músculos do corpo, da ordem de 2.000 quilocalorias, a glicose sanguínea por volta de 62 quilocalorias. A grande reserva que nós temos, o grande substrato que nós temos é a gordura, né? Se todo o processo evolutivo que nós passamos para chegarmos aonde nós chegamos, quanto espécie, né? Melhor dizendo, tudo isso é graças à nossa capacidade de acumular gordura. Só que essa função de acumular gordura no período onde teoricamente todo mundo faz 3, 4, 5 refeições, ela acaba deixando de ser uma coisa interessante e acaba sendo um grande problema, principalmente onde as pessoas estão fazendo menos atividade física, então está gastando menos energia, e as pessoas estão comendo mais, principalmente alimentos industrializados e alimentos cada vez mais calóricos. Então, a nossa reserva de gordura abaixo da pele subcutânea e visceral na ordem de 73.000 quilocalorias. E a intramuscular por volta de 1.500 quilocalorias. Então, essas reservas de carboidrato, de glicogênio muscular, gordura muscular, de glicogênio hepático, numa prova, por exemplo, muito extenuante, como uma ultramaratona, uma prova de esqui cross country, isso vai despender uma energia absurda. Por isso faz-se necessária a utilização das gorduras como fonte de energia para a base desses exercícios. O grande problema é o seguinte, como nós já vimos anteriormente, a cadeia para quebrar o glicogênio, para quebrar a glicose, na conversão de ATP e na produção de energia, no ciclo de Krebs, por exemplo, ela é demorada. A cadeia para fazer lipólise ela é mais demorada ainda e mais complexa ainda. Então, se eu preciso de energia rapidamente, eu não tenho condições de utilizar esse substrato energético. Por isso, as outras vias a nível de citosol,
as vias a nível de mitocôndria, as vias mitocondriais, as reações são mais complexas e demandam um tempo maior para a produção dessa energia. E aí, quando a gente se repara com essa questão de rotas metabólicas, existe uma relação tempo e intensidade, perfeito? A determinação dessa fonte de energia, ela vem da intensidade. Mas eu não posso desprezar o tempo. Por quê? A Shelly M, basicamente, corredora de 100, 200 metros. Então, eu sei que é um sistema anaeróbio alático, predominantemente. Mas se ela for fazer uma prova de 400, de 200, por exemplo, ela já começa a ter uma transição para o anaeróbio lático, tá? Onde as reações acontecem a nível de citosol. Então eu não posso desprezar o tempo. Apesar da intensidade determinar qual via metabólica, eu não posso desprezar o tempo. E eu não tenho, como vocês viram anteriormente, eu não tenho um exercício predominantemente de característica única de uma única via. De alguma maneira, eles interagem entre eles, como a gente vai ver à frente. A gente tem que dominar um conceito relacionado à intensidade, por exemplo. Nós temos uma intensidade absoluta e uma intensidade relativa. O que é intensidade absoluta? Eu pego todo mundo, independente de ser corredor profissional, sedentário, e boto para correr na esteira numa velocidade programada de 12 km por hora, por exemplo. Essa é a velocidade absoluta. Agora, relativamente, cada um que está correndo ali, fazendo aquele teste de 12 km por hora para suportar o máximo que ele aguentar, cada um deles ali está correndo, todos, apesar de estarem correndo na mesma velocidade, em 12 km por hora, eles estão correndo na mesma intensidade? Não. Se eu pego, por exemplo, um maratonista, ele está correndo de alto nível, está correndo bem abaixo do que ele é capaz de fazer numa prova de 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas e 45, que bate 25, 23, 21, 20 km por hora. Então ele está fazendo a 12, ele está fazendo abaixo de 50% da capacidade real dele. Se eu pego uma pessoa sedentária e coloco a 12%, ela vai correr quanto tempo a 12 km por hora, perdão? Quanto tempo ela vai correr? Vai correr 1 minuto e meio? Isso é o máximo dela, perfeito? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então eu tenho uma intensidade absoluta e tenho uma intensidade relativa que é de acordo com o percentual da velocidade máxima de cada sujeito. Por isso é interessante quando, por exemplo, quando a gente recebe alunos que a gente vai fazer a prescrição, não me interessa VO2, frequência cardíaca. Claro, a gente utiliza isso, o VO2 de maneira indireta, a gente utiliza o monitoramento da frequência cardíaca? Sim, sim. Mas o que é interessante para a gente? A velocidade máxima que ele atinge num teste de 12 minutos. Num teste de 6 minutos, por exemplo. Em cima dessa velocidade máxima que a gente faz a prescrição. Se é sedentário é um pouco mais complexo, para entender o que é o máximo dele. Se é uma pessoa que já tem uma experiência de corrida, fica um pouco mais facilitado nesse sentido, porque ele já tem um entendimento do que é o máximo. Em cima dessa velocidade máxima, aí a professora, ela pega e monta todo o sistema de treinamento, a planilha de treinamento dele. Sendo que essa velocidade ela vai ser alterada mais à frente, perfeito? Porque eu estou começando numa determinada velocidade que teoricamente é a máxima para mim, que eu estou entre sedentário e começando o condicionamento, então eu estou iniciando um processo de condicionamento, em torno de 3 semanas, essa velocidade já não é mais a máxima. 4 semanas, 6 semanas, mais ainda. Perfeito? Então eu tenho que ajustar essa carga para que o treinamento realmente fique fidedigno. Porque se eu não faço o ajuste dessa carga, o que vai acontecer? Esse aluno, em determinado momento, hoje ele está treinando dentro lá do que é o prescrito. 70% da velocidade máxima, 85% da velocidade máxima, 80% da velocidade máxima. Mas
vai chegar um momento que ele vai ficar subtreinado, porque ele vai treinar numa velocidade abaixo do que deveria ser o treinamento dele. Nesse trabalho do Paul Gastin, ele faz a mesma análise da contribuição total de energia, tá? ATP-CP, glicólise, o aeróbio, tudo isso. Só que ele monta uma tabela interessante aqui, que é de 0 a 240 segundos. De 0 a 10 segundos, nós temos basicamente 94% do sistema anaeróbio, tanto ATP-CP quanto aeróbio, e 6% aeróbio. Então, isso quer dizer o quê? Apesar de no exercício não estar ocorrendo um componente de oxidação, mas o restabelecer desse sistema, como eu tinha falado anteriormente, é por via aeróbica. Vamos ali para metade. Vamos para 60, de 0 a 60. Então, eu tenho quase um equilíbrio. Se eu pegar de 0 a 75 segundos, eu tenho praticamente 50% de anaeróbio, 50% aeróbio. Quando eu chego em 240 segundos, eu tenho um percentual de anaeróbio de 20% e o aeróbio de 79%. Então, eu tenho uma inversão de 20%, vamos botar assim, para 80% do aeróbio. Então, apesar da intensidade e a duração, esses sistemas eles se convergem, eles se conversam, eles se comunicam, tá? Para que esse desempenho ele seja maior.